Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje a gente vai estudar sobre a geodiversidade da Caatinga brasileira, certo? Vocês estudaram com biologia, a gente fez um plano de trabalho para trabalhar o bioma Caatinga, né? E na última aula vocês estudaram, né, com a professora Nivéria, a biodiversidade do bioma Caatinga, né? Vocês estudaram os aspectos da fauna e da flora, bem como o conceito de bioma, né? de biodiversidade. Hoje a gente vai estudar a geodiversidade, certo? Que é um, que é um termo que começou a ser estudado recentemente, né? Principalmente pelos australianos e europeus, certo? Desde a década de 90 esse termo vem ganhando força, né? É, não é não é mais conhecido como o termo biodiversidade, que vocês já são familiarizados com eles, né? Biodiversidade, que corresponde aos aspectos da fauna e da flora, certo? Então, pessoal, sobre geodiversidade, o conceito aqui eu trago um conceito que o professor Jorge Brilha traz da revista Sociedade e Natureza do Reino Unido, como uma variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem à paisagem, rochas, minerais e fósseis, solos e outros depósitos superficiais que dão suporte para a vida na Terra. Ou seja, a geodiversidade vai corresponder àqueles aspectos não vivos do planeta, certo? Os aspectos abióticos, os minerais, as rochas, solos, entre outros processos, certo? Então, isso é geodiversidade. Só para comparar aqui com o termo biodiversidade, que vocês tiveram aula na semana passada, certo? A biodiversidade já é mais conhecida, né? A biodiversidade corresponde aos aspectos bióticos, seja as plantas e animais, e a geodiversidade corresponde aos aspectos abióticos, ou seja, os aspectos não vivos, rochas, solos, minerais, entre outros. Tanto a geodiversidade como a biodiversidade são responsáveis pela evolução do planeta, certo? Apesar dessa aqui ser mais conhecida do que a geodiversidade, mas a geodiversidade é quem dá sustento para a biodiversidade se desenvolver e evoluir pelo planeta Terra, certo? Então, a relação entre esses dois é o que é responsável pela evolução do planeta Terra como um todo. Nos últimos anos, tem se observado que tanto a geo como a biodiversidade, eles encontram-se ameaçados, certo? Então, o que aconteceu historicamente? A questão da expansão marítima comercial, quando iniciou o processo de colonização aqui no Brasil principalmente, né? Quando os europeus vieram colonizar a América, né? A exploração dos recursos naturais, a exploração mineral, o desmatamento de área para cultivo, principalmente da cana-de-açúcar. Aí veio o século XVIII, a Revolução Industrial, aumentou a produção e aumentou a necessidade de matéria-prima, certo? Principalmente algumas mais viáveis, como o ferro, que tem que ser extraído da natureza, o aço, né, o carvão mineral. Também houve uma mudança de concepção com relação à natureza. Se a natureza antes era vista apenas para retirar a sua subsistência, a partir da Revolução Industrial, a partir da consolidação da sociedade capitalista, a natureza passou a ser vista como algo rentável, onde pudesse obter lucro, certo? Explorar para obter lucro. Né? Esse processo de mundialização do capitalismo se consolidou essa concepção com relação à natureza. Aí veio o aumento da população, a necessidade de mais matéria-prima, houve um aumento maior da degradação do meio ambiente. Aí com a sociedade de consumo em massa, né? As pessoas alienadas a consumir
né, muitas vezes sem necessidade, e o consumo vai levar o que? Vai levar ao aumento da exploração dos recursos naturais para que mais produtos estejam disponíveis para que essa sociedade possa comprar, certo? As pessoas possam comprar. Então, com isso, houve o aumento da exploração dos recursos naturais do planeta. E esse aumento da exploração dos recursos naturais do planeta vem ameaçando a geodiversidade também, certo? Lembrando que a geodiversidade, como eu falei, ela é importante, né, para a evolução, para a evolução do planeta Terra. Ela é importante para o desenvolvimento da biodiversidade, inclusive as sociedades humanas, desde os primórdios, a geodiversidade tem uma importância imensa, certo? Seja quando os seres humanos pegam os minerais para fazer determinados instrumentos que são úteis, né, desde lá dos primórdios, certo? Também a geodiversidade serviu de abrigo e hoje ela serve para ser utilizada para a construção civil, assim por diante. Então, a partir daí, surge a necessidade de preservá-la. Então, surge a geoconservação. Se a bioconservação é a conservação da biodiversidade, a geoconservação é a conservação da diversidade geológica, ou seja, a conservação da geodiversidade. E algumas estratégias para a geoconservação, trazendo mais uma vez um exemplo aqui do trabalho do professor Brilha, né? Ele coloca essas estratégias para a geoconservação, que é, primeiro, identificar onde tem esses ambientes com potencial interesse geológico, onde essas áreas com potencial interesse geológico, a gente chama de geossítios, certo? Então, primeira etapa, inventariação, ou seja, fazer o inventário daquela área, caracterizar a área, depois desenvolver estratégias de conservação e a divulgação da área e sempre fazer a monitoração dessas áreas, certo? Então, essas áreas com potenciais interesses geológicos são chamadas de geossítios, certo? A partir daí surge a proposta de criação de geoparques, certo? O geoparque, né, Brilha define o geoparque como um território bem delimitado geograficamente, com uma estratégia de desenvolvimento sustentável baseada na conservação do patrimônio geológico, em associação com restantes elementos do patrimônio natural e cultural, com vista à melhoria das condições de vida das populações que habitam em seu interior. Ou seja, o que é um geoparque? Um geoparque, primeiro, é uma área com território definido geograficamente, certo? E nesse território vai ter o que? Vai ter áreas com potencial e relevante interesse geológico, vai ter geossítio, certo? Aqui nesse geoparque vai desenvolver estratégias de conservação, a conservação do patrimônio geológico e também cultural e natural daquela área, certo? Sobre as propostas de criação de geoparque, certo? Talvez é um nome que vocês não tenham ouvido falar muito, como eu falei, a própria geodiversidade é um termo recente, né? Mas que vem ganhando muito destaque nos estudos recentes, certo? Então começou em 2000 com a criação da rede europeia de geoparques, certo? A partir daí, o sucesso que os europeus obtiveram com a criação de geoparque, aí foi criada a Rede Global de Geoparques pela Unesco, certo? Em 2004. E aqui no Brasil, destaca-se o Projeto Geoparques do Serviço Geológico do Brasil. Esse projeto Geoparque, ele tem como objetivo identificar e catalogar essas áreas de potencial interesse geológico, que são os geossítios, certo? Assim como desenvolver estratégias para a geoconservação, seguindo os preceitos da Unesco, certo? Então, o Serviço Geológico do Brasil, ele tem um projeto aí
de identificar e caracterizar geossítios, certo? Que são áreas de potencial interesse geológico. Então, pessoal, aí aqui é uma imagem aqui do Geoparque Araripe, né? O Geoparque Araripe foi o primeiro geoparque do Brasil a ser reconhecido como geoparque pela Unesco, né? A ser integrado à rede mundial de geoparque, né? Então se localiza naquela região ali da Chapada do Araripe, que fica entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, certo? Então aqui a diversidade geológica, aqui se destaca um relevo de topo plano com rochas sedimentares. Aqui, além do valor estético, né, paisagístico, tem também o valor geológico. Existe alguns depósitos de calcário aqui que tem fósseis pré-históricos, né, que também traz o seu valor para a ciência, para a arqueologia, né. Também tem a questão do valor econômico, né, porque o turismo aqui é uma atividade econômica muito forte e que gera muita renda para as populações dessa região. Também o valor cultural, né? Nessa região do Geoparque é onde está localizado o Horto do Padre Cícero, né, na cidade de Juazeiro do Norte, que é muito visitado por fiéis da religião católica. Sobre o projeto Geoparque do Serviço Geológico do Brasil, várias áreas, vários geoparques foram criados por esse projeto, né? Destaco aqui na região da Caatinga, aqui, destaco o Geoparque Seridó, o Geoparque do Rio do Peixe, é o que está aqui na imagem, que fica localizado lá na Paraíba, né, em Souza, lá na bacia sedimentar do Rio do Peixe, né, locais onde encontraram vestígios de pegadas de dinossauros, né, que traz o seu valor científico, né, para a arqueologia, né. Também a questão do turismo, né, tem impulsionado bastante o turismo nessa região, certo? E vários outros geoparques, né, foram catalogados pela CPRM, né. Então eu vou me deter aqui ao Geoparque Seridó, né, que é o geoparque que está aqui mais próximo da gente, né, que se localiza, né, esse geoparque ele é aspirante, agora ele é aspirante a ser integrado à rede global de geoparque, né, que se localiza na região centro-sul do Rio Grande do Norte, mais precisamente no Seridó Potiguar. Ele abrange territórios dos municípios de Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Acari, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá e Cerro Corá, né? Contém 16 geossítios, certo? Que são áreas com elevado potencial de interesse geológico. O geoparque ele está inserido aqui. O clima predominante nessa região, o clima predominante aqui que é característica do bioma Caatinga, né, é o clima semiárido, né, o tropical semiárido, né. Então esse tipo de clima ele é marcado por precipitações irregulares, né, a gente sabe que existe uma concentração de chuva, principalmente nos 3 primeiros meses do ano. Essas médias de chuva variam entre 400 a 800 milímetros. Vai ter ano que chove mais, sim, vai ter ano que chove menos, mas a média geralmente é 800 milímetros, né. O período, essa região, né, também ela passa por problemas de anos em que vai ter estiagens prolongadas, né, que são as secas, né, que caracterizam esse semiárido brasileiro, né. Mesmo assim, se for analisar com outras regiões semiáridas do mundo, é a região mais povoada, né. Então, eu vou me deter principalmente nessa região aqui, no trecho aqui do Seridó Potiguar, para falar um pouco sobre a geodiversidade dessa área, né? A geodiversidade do Geoparque Seridó, né? Então, a estrutura geológica, certo? Dessa área,
ela é marcada por rochas, né? Rochas cristalinas. O que são rochas cristalinas? São rochas ígneas, que são aquelas ígneas ou magmáticas, né? Que são aquelas que são formadas a partir do resfriamento do magma, e rochas metamórficas, quando essas rochas ígneas elas sofrem metamorfismo, né? Então, todo esse conjunto de rochas cristalinas, que são ígneas e metamórficas, que tem aqui na região do Nordeste brasileiro, né? A gente é caracterizado pela província da Borborema, certo? Então, a gente observa muito, não só na área do geoparque, mas em quase toda a área do bioma Caatinga, né? A presença dessas rochas, né? O granito, né? Que é um tipo de rocha ígnea, né? E aqui a gente vê o geossítio de Argalheira, localizado em Acari, né, que é um dos geossítios do Geoparque Seridó. Eu não vou citar aqui dos 16 geossítios, vou citar alguns, certo? Então aqui o geossítio de Argalheira, quando eu tirei essa foto, o reservatório estava com nível baixo, né, de água, né? Aqui se destaca, né, a questão das rochas, né, as rochas de granito, né, que formam esses relevos aqui, que é a escarpa do Planalto da Borborema, né? Destaca aqui também a questão além do valor estético e o valor científico, o valor educativo, né, onde aulas de campo são desenvolvidas aqui. Destaca aqui também a questão do turismo, né, o valor econômico e outros. O Cânion dos Apertados, né, localizado em Currais Novos, né, aqui mostra essa área aqui. Um cânion é quando uma área ela é esculpida por um rio, né, ao longo de milhões de anos. Então, mostrando aqui o processo de evolução, né, o processo de variação climática que existiu na região do bioma Caatinga, né. Então, nem sempre foi um clima semiárido, né. Isso mostra aqui, né, porque toda essa área aqui desse relevo, ela foi esculpida, né, em um período de clima úmido, em que o rio ele tinha mais força para esculpir essa área, para provocar a erosão dessa área, como se diz, certo? O geossítio Monte do Galo, localizado em Carnaúba dos Dantas, aqui se destaca a questão do valor cultural, né, o valor religioso, onde, assim como eu citei o exemplo do Horto do Padre Cícero lá no Geoparque Araripe, aqui tem a questão de também muitos fiéis peregrinar todos os anos para essa região, certo? Aquecendo a renda, aquecendo a economia desse município, certo? Que recebe centenas de pessoas todos os anos, certo? Além da questão do valor estético, né? Além da questão do valor geológico, né? Onde tem aqui um bloco de rochas, né, muito antiga, né, rochas granito. Também em Carnaúba dos Dantas se destaca o geossítio Xique-Xique, né, onde tem nas rochas lá são esculpidas pinturas rupestres, né, ou seja, que conta a história do nosso passado, do passado dos ancestrais aqui no Seridó Potiguar, né. Então são pinturas rupestres e que também são áreas de interesse geológico e que também aqui, além da evolução, como eu falei, que a geodiversidade ela marca a evolução do nosso planeta, né? Não só a evolução do ponto de vista físico-natural, mas a evolução também antrópica, né? A evolução dos seres humanos, né? Como mostra aqui nesse geossítio. Mina Brejuí, localizado em Currais Novos, aqui se destaca a questão da mineração, né? A mineração destacou-se muito essa mina quando foi no período da década da Segunda Guerra Mundial, né? A questão da exploração da xelita, entre outros minerais, né?
E também é uma área que tem seu valor para ser definido como geossítio. Na caatinga brasileira, ou bioma caatinga, né? Como vocês já estudaram, além de áreas de rochas cristalinas, como eu falei, que são rochas sedimentares, não são rochas ígneas e metamórficas, vai ter áreas de rochas sedimentares. Rochas sedimentares são aqueles tipos de rochas que são formadas a partir da consolidação de sedimentos, né? Então, destaco aqui a Serra de Santana, né, que lá também fica uma parte da Serra de Santana fica no território do Geoparque Seridó, né, os municípios de Cerro Corá e Lagoa Nova, inclusive aqui é Lagoa Nova, né, em que mostra também os seus valores para a geodiversidade, né. Então, a Serra de Santana ela tem esse topo plano porque ela é capeada por rochas sedimentares, né. Então, possui um capeamento sedimentar sobre o topo, por isso que ela possui esse topo plano, né, diferente de outras formas de relevo que a gente encontra por aí. Assim como a Serra de Santana, tem também a Serra de João do Vale, né, que também possui rochas sedimentares em seu topo, né, e por isso que possui o topo plano, né. Então, aqui a Serra de João do Vale destaca também valores para a geodiversidade. Então, aqui ela não está inserida na área do Geoparque Seridó e assim também ela não está catalogada como geoparque nem como geossítio. Mas são áreas que têm real potencial para geossítios, certo? Então, aqui eu destaco o afloramento de rochas sedimentares, né, o arenito. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, essas serras que são capeadas com topo plano, ela recebe o nome devido à formação Serra dos Martins, porque os primeiros estudos foi lá na Serra dos Martins. Então, tem Serra de Martins, Serra de Porto Alegre, Serra de João do Vale, Serra de Santana e outras menores por aí. E ela possui esse capeamento sedimentar, que são essas rochas, né, que estão em cima do embasamento cristalino, ou seja, estão em cima de rochas ígneas e metamórficas. Aqui destaca também a questão da evolução, né, a evolução dessa paisagem, né, porque essas rochas que estão em cima, certo, elas são mais recentes do que o seu embasamento embaixo. O que é que isso significa? Se é uma rocha sedimentar mais recente do que o embasamento cristalino, significa dizer que essa área aqui, ela ou ela sofreu um processo de soerguimento, né, tectônico, ou se não teve uma erosão, o relevo da região era mais, os terrenos da região era mais alto e foi erodido, permanecendo essa formação aqui na paisagem. Então, no contato das rochas sedimentares com o cristalino, porque a rocha sedimentar aqui vai facilitar a infiltração da água, certo? E quando chega em contato com o cristalino, essa água vai sair, certo? Então, quando essa água sai, ela aflora nos que a gente chama de olho d'água, né, no senso comum, que são as mini nascentes perenes, né? Então, aqui uma imagem, né, Serra de João do Vale. Outra área que tem potencial para interesse geológico, né, para geossítio, só que não é catalogado como geossítio, nem como geoparque, é Laje Formosa, né, localizado no município de São Rafael. Então aqui, além do valor estético, paisagístico, né, que o granito, né, que é uma rocha ígnea que se expõe aqui na paisagem, mostra a questão da evolução da paisagem, né, por exemplo, essas rochas de tipo granito, elas são formadas no interior da crosta, né? Então, com o tempo, né, ela vai aparecendo em superfície, aí com a erosão diferencial, o material que é menos resistente vai ser erodido, e ela vai aparecer na paisagem. Então, isso mostra que aqui, esses terrenos aqui, eram mais altos, era uma cobertura só de depósitos, né, de rochas, solos.
E ele foi erodido até permanecendo apenas a rocha mais resistente na paisagem, que foi o granito. Serra da Formiga, no Rio Grande do Norte, também é uma área de potencial interesse geológico. Sim, eu já ia esquecendo, sobre Laje Formosa, diz que tem área lá que tem até vestígios, né, de pinturas rupestres. Né? Não conheço, mas diz que tem locais lá que tem marcas dos nossos ancestrais, né? De pinturas rupestres, que tem um valor aí muito grande para a arqueologia. Serra da Formiga, localizada entre os municípios de Cruzeiro e Caicó. Aqui se destaca muito a questão da mineração de ferro, né, que é explorado nessa região. Então também é uma área que ela também tem potencial para interesse geológico, tem potencial para geossídio. E aqui, para finalizar, mostrar aqui, convidar vocês para conhecer o Geoparque Seridó. Certo? Então o Geoparque Seridó, ele tem um site, né, na internet, geoparqueseridó.com.br. O professor Marcos Nascimento, ele faz um trabalho brilhante, né, na divulgação, desde a criação da proposta do Geoparque, a divulgação do Geoparque, né? E aqui nessa página da internet, a gente pode conhecer o projeto Geoparque, como é esse projeto Geoparque do CPRM, conhecer as características da geodiversidade do Geoparque Seridó, assim como de cada um dos seus 16 geossítios, conhecer as iniciativas para a promoção da conservação, da geoconservação através do turismo, né, através das publicações científicas, né, das notícias que são informadas, tem contato, essas áreas do Geoparque, elas têm toda a infraestrutura, né, para que a gente possa atender os turistas, aulas de campo, né, pesquisa de campo. A gente sabe que tem alguns locais que o acesso é um pouquinho mais difícil, tem outros locais que o acesso é mais fácil, vai ter locais que o acesso paga uma pequena taxa, né, uma taxa já para manutenção do geossítio, também para ter algum tipo de renda para os moradores, né, locais dessa região, certo? Então é bem bacana, né? Eu convido a vocês a conhecer o Geoparque Seridó, né? Aqui são as nossas referências, né? Além do professor Nascimento, também eu destacar também o Ferreira, né? O Ferreira, que ele é o coordenador do Geoparque, do projeto Geoparque do CPRM, né? Ele, junto com o professor Marcos Nascimento, que criou a proposta do Geoparque Seridó, que hoje é aspirante a ser conhecido como Geoparque pela Rede Global de Geoparque da Unesco, né? Então era isso, pessoal, mostrar a vocês que existe uma rica diversidade geológica na nossa região, no nosso bioma Caatinga, e que existe a importância de preservar e de desenvolver estratégias para geoconservação, certo? E para finalizar, a questão de uma atividade prática para vocês, certo? Qual é a atividade prática? Você conhece em seu lugar algum lugar em que aparece uma rocha ou uma forma de relevo que seria importante à conservação da paisagem e que atenda a um dos critérios da geoconservação? Quais são os critérios da geoconservação? Beleza cênica, valores científicos, educativos, econômicos e arqueológicos. Se você conhece, retire uma foto, certo? E manda para mim, explicando por que é importante preservar essa paisagem, certo? Então, pessoal, era isso. Tenham todos um bom dia, né? E até a próxima aula.